Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor, bom dia a todos. Que bom estarmos novamente na casa de Deus. Hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos e reflexões no livro de Daniel. Gostaria de convidá-los a abrirmos no capítulo 5 de Daniel. Neste capítulo 5, meus irmãos, nós temos o fim da era babilônica. Aqui vai se cumprir o que Deus havia dito. Já o rei Nabucodonosor e as interpretações de Daniel, o fim do reinado da Babilônia sobre os povos. Nós temos aqui Belsazar, que é o rei que está no poder. Nós vamos entender o que é que se dá aqui, como é que Nabucodonosor some do nada e Belsazar entra na história, né? Vamos entender quem é Belsazar. E aqui nós temos um episódio, mais um episódio, que trata sobre o coração humano e os pecados do coração. Na semana passada, nós vimos sobre o orgulho, pecado do orgulho. E hoje nós veremos sobre o pecado da vaidade. Esses ensinos das Escrituras são extremamente desafiadores para nós, confrontadores para nós. E isso é o Evangelho, meus irmãos. O Evangelho denuncia os pecados do nosso coração e nos propõe redenção, libertação, transformação. O Evangelho nos incomoda e nos consola ao mesmo tempo. Nos desconforta e nos conforta ao mesmo tempo, porque o trabalho de santificação do Espírito Santo está nisso, nos conformar à imagem de Jesus, cada dia de forma mais amadurecida. Então, quando esse texto é dado para o povo de Deus, os estudiosos ainda divergem em opiniões. Qual era o objetivo de Daniel ter escrito esse livro? Se esse livro foi escrito para os líderes do povo, para os sábios, para sacerdotes, profetas, ou se esse livro foi escrito realmente para todo o povo, para tratar questões concernentes à vida fiel do povo a Deus. Eu acredito que, se nós escolhermos a segunda opção, também engloba todos os líderes. Então, o texto é dado para o povo de Deus. Mas vamos ler o texto, leia atentamente comigo. Repare bem como tudo se processa aqui. Verso 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem, e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura
e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: Ó rei, vive eternamente. Não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto o espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro no pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse, na presença do rei: Os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe dareis a saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, a glória e a majestade. Por causa da grandeza que ele deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso de entre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante à dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isso. Te levantaste contra o Senhor do céu. Pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel, parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusesse cadeia de ouro no pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Amém. Senhor, fala-nos pela tua palavra
Aqui está o nosso coração e aqui está a tua palavra aberta para ser exposta. No nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, aqui nós temos um texto desafiador que nos fala a respeito da vaidade do coração de Belsazar. Precisamos entender quem é esse homem, quem é esse personagem que surge na história do livro de Daniel. Belsazar era filho de Nabonido. Nabonido foi o quarto depois de Nabucodonosor. Entre o capítulo 4 e 5 de Daniel, nós temos em média 25 anos de intervalo. Nós temos a impressão que tudo vai acontecendo uma coisa atrás da outra, né? Mas aqui nós temos mais de 2 décadas, ou quase 3 décadas. Nabonido era o rei oficialmente nesse momento. E ao que tudo nos indica, ele estava ausente do reino, possivelmente numa viagem real, e seu filho Belsazar, como era de costume na Babilônia, assume o trono. Daí a referência à rainha mãe, que não era a esposa dele, porque o texto faz menção às suas esposas e às suas concubinas. E a rainha mãe lhe aconselha a chamar Daniel para solucionar aquele evento, né, catastrófico que aconteceu para Belsazar, que era aquela inscrição na parede. O Belsazar está aqui demonstrando o que era a glória do reino babilônico no sentido mais perverso do termo. Babilônia estava sendo sitiada pelos medo-persas já há algum tempo. Eles estavam no contorno, no entorno da Babilônia. Então, a invasão medo-persa era iminente. A qualquer momento podia acontecer. E aconteceu neste dia. Nessa mesma noite que ele viu a inscrição, que estava dando banquete, Dario invade a Babilônia e os medo-persas matam Belsazar. Ele sabia de que estava cercado pelos medo-persas, mas mesmo assim quis alimentar seu coração vaidoso, fazendo um banquete para 1000 pessoas. E mais do que isso, ele desejou adquirir, ou usar, melhor dizendo, aqueles utensílios que Nabucodonosor tinha trazido por causa do cativeiro de Jerusalém, do templo. Nós vamos beber vinho e vamos festejar os deuses com os utensílios da casa do Deus de Israel. Dario, mencionado aqui, possivelmente, ao que tudo indica, era talvez um general de Ciro, mas há um problema nessa afirmação, que não há ainda comprovação histórica de que existiu um tal de Dario. Como não tinha ainda comprovação histórica da existência de um tal de Belsazar. O que sabíamos era que existia Nabonido, mas o caso aqui foi esclarecido recentemente por pesquisas arqueológicas que Belsazar realmente existiu, era filho de Nabonido e ficou à frente do reino um período enquanto seu pai estava fora. O que acontece no caso de Dario é que possivelmente ele era um general ou era o nome da realeza dos medo-persas na Babilônia para um outro homem ou um homem chamado Ciro. A grande possibilidade de Dario ser o nome majestoso, vamos dizer assim, de Ciro na Babilônia. Isso era comum acontecer na história durante vários períodos. Um rei tinha nomes diferentes em lugares, nações diferentes. Então não sabemos ao certo quem era Dario, sabemos que esse homem foi aquele responsável por invadir Babilônia. Mas aqui nós temos um banquete, um rei jovem, vaidoso, que ignorou o perigo iminente da invasão medo-persa. Temos aqui ele festejando, dando verdadeiramente, literalmente, uma farra em dedicação aos deuses e alimentando a vaidade do seu coração para ser engrandecido. Então, qual é aqui no texto o ponto para a diferença entre o orgulho e entre a vaidade? Em primeiro lugar, os dois estão muito ligados. Podemos dizer que são irmãos gêmeos. Mas existem diferenças. O orgulho é o sentimento de autossuficiência e de autoglorificação, como nós vimos no domingo passado. A vaidade é a necessidade de mostrar-se e criar contextos para ser aplaudido, reconhecido, venerado, adorado. Quando ele então chama todos os seus e manda trazer todos aqueles utensílios, uma mão aparece na parede escrevendo. Eu vou pedir para Tiago colocar aqui uma imagem
Esta imagem foi pintada por um grande pintor holandês chamado Rembrandt. Rembrandt foi um pintor cristão protestante. E ele pintou esse quadro chamado O Banquete de Belsazar. O Banquete de Belsazar. Já está aí? Estão vendo bem? Mais ou menos? Dá para ver a inscrição na parede? Muito bem. O texto redigido por Daniel é muito cheio de detalhes quanto a isso, porque a inscrição fica como se fosse por trás do candelabro, a fim de pegar a parte mais iluminada da parede caiada. E Deus escreve ali a sentença do reino da Babilônia na pessoa de Belsazar. Dá para ver o rosto, mais ou menos, de Belsazar, apavorado, os olhos arregalados, tremendo, com medo. Rembrandt faz uma interpretação impressionante do que o texto sagrado diz, né? Vejam quadros de Rembrandt. Rembrandt era um gênio. Esse quadro mostra algo muito interessante que o texto já revela, que Belsazar verdadeiramente ficou apavorado com a manifestação do juízo de Deus ali. Ele ficou doido, saiu chamando todo mundo, disse: tem que interpretar. Agora, veja só, um jovem bêbado, rei, vaidoso, numa situação daquela, com todas aquelas pessoas ali, uma invasão divina no seu ambiente real, julgando aquele homem. Aquele homem, diz o texto, que ficou com os joelhos tremendo, da cintura para baixo, ele não se aguentava nem ficar em pé, meus irmãos. Então é possível que muita desgraça tenha acontecido da cintura para baixo também naquele momento. Porque ele ficou com medo. Agora é medo, meu amigo. É medo. Então, irmãos, depois de tudo isso que aconteceu, temos aqui algumas aplicações importantes, antes de progredirmos para a chegada de Daniel naquele ambiente. Temos um rei, temos a vaidade e a busca por admiração. A vaidade pode ser usada como um instrumento de autopromoção e ela pode ser usada de várias formas, até por uma forma aparentemente religiosa e piedosa. O status da vaidade está em criar contextos que beneficiem as pessoas. Inclusive, pessoas bajuladoras são profundamente vaidosas. Porque a bajulação tem um custo. Ninguém bajula de graça. Quem bajula quer algo em troca, quer um pagamento daquilo, quer um reconhecimento de alguma forma, ou alguma recompensa. Então a vaidade é uma feira. Uma feira. A feira da vaidade. John Bunyan fala isso no Peregrino. A vaidade possui vários produtos que nos atraem para nos destruir. Preciso dizer aqui também, irmãos, que admirar alguém ou algum trabalho não é necessariamente pecado. Reconhecer a competência de alguém não é necessariamente pecado. Elogiar alguém não é pecado. Nós vemos isso várias vezes acontecendo nas Escrituras. E o próprio Deus elogiando alguns homens. O próprio Cristo elogiando alguns homens. O próprio Paulo elogiando alguns homens. O grande problema não é o elogio, nem o reconhecimento, nem a admiração que tenhamos por alguém ou algum trabalho. O grande problema é o coração desta pessoa que recebe isso. E às vezes também o nosso coração, que em vez de admiração, pode tornar em idolatria. Todos os homens dessa terra podem ser tentados à vaidade. Isso não depende de condição financeira, não depende de status social, não depende de títulos acadêmicos. Corações vaidosos buscam enaltecimento. E quando eles não têm isso, eles se frustram. Eles se entristecem, eles se abatem, eles deprimem. Porque eles precisam de enaltecimento humano. O orgulho se autoafirma e a vaidade vai buscando meios para alimentar esse orgulho. A vaidade é como se fosse um canal de alimentação para o orgulho.
Então ela vai criando vários contextos, vários ambientes, para que ela seja promovida e enaltecida. Aprendemos nesse texto que a vaidade de Belsazar estava ligada à idolatria, porque ele traz aqueles utensílios para serem usados na bebedeira daquela festa em homenagem a deuses estranhos. Toda vaidade também é idolatria. Que Deus nos guarde, meus irmãos, e tenha misericórdia de nós. Não busquemos roubar o que pertence a Deus. A Deus pertence a glória apenas. E ele diz que não divide sua glória com ninguém. Nossa glória, a nossa glória, está em vivermos para a glória dele. Essa é a nossa glória. Vivermos para glorificar o nome de Deus nas nossas vidas, o enaltecendo, o adorando, o venerando. O grande é Deus. Não existe outro grande. Homens não são grandes. Governos não são grandes. Status sociais não são grandes. Todos eles podem ser abatidos pelo Senhor em 5 minutos. Numa festinha que promove a vaidade. Pode ser absolutamente destruído por Deus. Nós vamos avançar. Veja o verso 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Veja a fala do rei. És tu aquele Daniel que veio preso? Será que esse homem não sabia quem era Daniel, irmão? Ele sabia que mais à frente Daniel disse: você sabe o que Deus fez com Nabucodonosor. Ele sabia quem era Daniel. Todo mundo na Babilônia sabia quem era Daniel. Irmãos, Daniel aqui está com 80 anos, ele é um idoso. Ele é um idoso. E estava há quase 70 na Babilônia. 70 anos praticamente, porque o cativeiro estava terminando aqui na invasão. Daniel era um idoso, chefe dos magos, respeitadíssimo. A história de Daniel era profundamente respeitada na Babilônia. És tu aquele cativo? És tu aquele que vem de Judá? Disseram-me que tu podes interpretar os sonhos que eu tenho. Veja a arrogância aqui de Belsazar. És tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei, meu pai, trouxe de Judá? A referência aqui a pai, irmãos, não é um pai imediato, mas um antecessor. Nabucodonosor era um antecessor, assim como nossos bisavós são nossos pais, em termos de linguagem bíblica, né? Então, a referência aqui a Nabucodonosor como pai é isso. Verso 14. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que em ti se acham luz, inteligência, excelente sabedoria. Então, veja mais à frente. Depois dele ter prometido presentes, cadeia de ouro, uma roupa vermelha, que é um símbolo aqui de uma roupa real, púrpura. Daniel diz àquele homem: os teus presentes fiquem contigo, os teus prêmios dê a outra pessoa. Agora imagine a cena. Quando eu leio esse texto, eu imagino a cena. Uma festa acontecendo num grande salão. Muita comida, muita bebida, muita gente bêbada e apavorada ao mesmo tempo. Bêbado já é ruim, e apavorado é pior ainda. Estava uma desgraça aquele ambiente. Todo mundo com medo, o rei com medo, e aí entra um idoso. Ainda duro, passos firmes, cabeça erguida, semblante sereno e sério, indo em direção ao rei, para ouvir qual era a demanda do rei. O rei envaidece-se, despreza Daniel e diz: se você interpretar, você vai ser o terceiro no meu reino, eu vou lhe dar riqueza, vou lhe dar posição, vou lhe dar prestígio. Essa altura da vida aqui, irmãos, Daniel queria saber mais nada de posição. Na verdade, ele nunca quis, né? Desde cedo, ele nunca quis. A conduta de Daniel na Babilônia é ilibada, íntegra, vários anos. Isso aqui é um exemplo maravilhoso de um líder que começou bem e terminou bem. 70 anos, num lugar difícil, terrível, de grande perseguição. Vamos ver que até este homem que liberta a Babilônia
no capítulo seguinte, persegue Daniel, né, o Dario. Então Daniel olha para ele e diz: eu não quero sua riqueza, fique com seu dinheiro. Fique com a sua roupa, fique com o seu colar. Dê a outra pessoa, eu não preciso. Mas eu vou interpretar e vou dizer a você o que é que vai acontecer. Então Daniel começa no versículo 18. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, a glória e a majestade. Sabe o que Daniel está dizendo aqui? Deu a Nabucodonosor, a você não. Baixe sua bola. Você é muito altivo. Deus deu a Nabucodonosor. E veja como Daniel vai costurando o argumento para denunciar o coração de Belsazar. Verso 19. Por causa da grandeza que ele deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e deixava viver quem queria. Exaltava e abatia. Verso 20. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, ele foi derribado do seu trono real e passou a sua glória. E aí Daniel vai dizer que ele foi comer com os bichos. Mais à frente Daniel vai dizer: você nem reconheceu isso que Deus fez, e você também não humilhou seu coração. Irmãos, aqui tem algo terrível. Não na manifestação apenas do juízo de Deus, mas no coração de Belsazar. Ele ficou extremamente aterrorizado com o que viu, mas não se arrependeu. Notou isso no texto? Em nenhum momento ele reconhece a grandeza de Deus. Em nenhum momento ele reconhece a condição do seu coração. Ele apenas paga o que tinha prometido pela consulta ao profeta. Interpretou? Tudo bem. Toma roupa, toma o colar, toma posição. Você é o terceiro no meu reino. Está pago. Mas em nenhum momento ele se arrependeu. Alguém, sim, pode ser profundamente impactado pela repreensão do Senhor. Reconhecer que é o Senhor. Se desestabilizar diante da voz de Deus. Reconhecer que Deus está falando e que está errado e não se arrepender. Há um contraste aqui, o que acontece no capítulo anterior e no que acontece com Belsazar. Nabucodonosor se arrepende, conhece, se humilha. Belsazar não. No livro do Apocalipse nós observamos isso. Deus manda pragas, julgamentos. Deus manda maldições ao mundo e os homens não se arrependem. Não se arrependem. Então nem sempre funciona aquele dito evangélico. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Porque esse aqui não veio nem pela dor. Nem aquele do Apocalipse veio pela dor. O coração dele estava enrijecido, endurecido. Isso é terrível. Essa é a pior condição de um coração vaidoso. De saber que Deus está falando, está denunciando o meu pecado, está me convocando ao arrependimento. E eu digo, não. Não vou mudar. Preciso manter o meu status. Eu não vou me rebaixar a uma situação dessa. Eu preciso me manter firme e ereto. Foi Deus, falou, foi, entendi a interpretação. Pronto, pague a ele aí o que precisa, né? Faça o pix daí do profeta. Então depois despeça ele e tudo bem. Deixa eu ir para algumas aplicações aqui. Quando a vaidade está governando o nosso coração, nossa postura certamente será orgulhosa e arrogante. Quando a vaidade está governando o nosso coração, nós seremos cegos para o nosso pecado. Somente uma intervenção divina. Porque várias pessoas ao seu redor podem dizer, você está errado. Você está errada. O caminho não é esse. Mas aquela pessoa permanece dura, dizendo assim, eu estou certo. Está todo mundo errado. Ninguém me entende? Esse povo não me entende. Não adianta nem eu falar. Mas eu estou certo. Ô criatura. Tem uma nuvem de testemunhas ao teu redor dizendo, mude. Abandone isso. Pare. E você permanece teimosamente contra Deus, dizendo, não, eu estou certo. Eu sou assim mesmo. E acabou. E quem quiser gostar de mim, gosta assim. Com o queixo levantado, ainda mais. Assim. A Escritura diz que Deus abate os soberbos.
Deus abate os soberbos. Se somos filhos, Deus abaterá a vaidade e o orgulho do nosso coração para o nosso bem. Para o nosso bem. Se não somos filhos, Deus abaterá a soberba e a vaidade do nosso coração para a nossa condenação eterna. Um outro ponto aqui importante é que Deus foi misericordioso com Nabucodonosor, mesmo diante da postura arrogante dele. Deus o pune, o castiga e denuncia os pecados do seu coração. E ele reconhece. Demorou 7 anos, mas ele reconheceu. O crente cederá às advertências divinas. Nabucodonosor aqui simboliza o crente para nós. O crente verdadeiro cederá às exortações divinas. Mas o ímpio permanecerá irredutível, mesmo com assombro. Mesmo com assombro. Mesmo tendo a certeza que aquele negócio foi sobrenatural. Não é possível não, foi Deus. Eu sei que foi Deus, mas eu não quero. Certa vez eu fui pregar para um homem que estava à beira da morte. Sua esposa era uma crente de muitos anos. E ele estava à beira da morte. Câncer no pâncreas. Durante muitos anos ele não permitiu que sua esposa fosse à igreja. Muitos anos. Era um homem mau. Tem pessoas que não conhecem Jesus, mas são boas pessoas, não é? Mas tem pessoas que não conhecem Jesus e são maus. Ele era um homem mau. Naquela semana, ela conversou com ele e disse: eu posso trazer aqui o pastor Thomas para falar com você? E ele balançou a cabeça positivamente. E ela ligou chorando e disse: pastor, venha. Pregue para ele a última vez. Ele precisa ouvir. E parece que agora ele está aberto a ouvir. E eu fui. O estado era terrível, irmãos. Terrível. Estava deitado numa cama. E eu preguei meia hora para esse homem. As lágrimas desciam do seu rosto. Ele soluçava diante da mensagem de arrependimento do Evangelho. E eu disse a ele: o senhor vai morrer. O senhor precisa de Cristo. Confesse seus pecados, se arrependa. Cristo lhe salva. Ele me falou com muita dificuldade: eu não quero. Não quero Cristo. Pode ir, pastor. Essa foi uma das experiências. Em outra ocasião, muito parecida com essa, muito parecida, mas ele ainda estava pior. Ele morreu 2 dias depois que eu preguei para ele. Quando eu comecei a pregar, o homem dormiu. Dormiu. O senhor não queria que ele ouvisse a pregação. Falei a segunda palavra, ele pegou no sono. Só Deus sabe se aquela criatura foi salva. Mas ser impactado pela mensagem e reconhecer isso não é sinônimo de conversão e de arrependimento. Não é, irmãos. Alguém pode ser muito impactado. Pode chorar diante da mensagem. Chorar lágrimas de comoção verdadeira. Mas não reconhecer que precisa de uma transformação do seu coração e permanecer na sua posição. Qual tem sido, então, para nós terminarmos, a nossa postura? Qual tem sido, então, a posição do nosso coração diante da palavra de Deus, que denuncia os nossos orgulhos e as nossas vaidades? Como nós estamos diante da inscrição que está diante dos nossos olhos? Ela condena o nosso pecado, mas ela também promove e promete redenção desses pecados. A lei vem para nos condenar, o evangelho vem para nos salvar. Jesus é a salvação. Capítulo 5 de Daniel nos ensina isso. É possível
sermos salvos, mas se confessarmos temor e fidelidade ao Senhor. E isso só é possível por meio de Jesus Cristo. Não há outro meio, não há outra forma. Que sejamos, então, meus irmãos, levados pelo Espírito Santo a uma mudança de mente constante e que nosso coração seja santificado pelo Evangelho. E sejamos constantemente lembrados que precisamos lutar contra as vaidades do nosso coração. Você defender uma causa pode não ser a defesa da verdade, pode ser a manifestação da vaidade do seu coração. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe.